Amigas e amigos, a participação do candidato presidencial Jair Bolsonaro no Jornal Nacional da TV Globo revelou um paradoxo. Ele é a direita que não se reciclou, é a direita do regime militar, do regime dos latrocidas de 64, não à toa vive elogiando o Ustra, o sanguinário assassino e tudo mais. Agora, a Globo apoiou a mesma coisa, a Folha apoiou a mesma coisa, o Estadão apoiou a mesma coisa. A diferença é que eles foram se reciclando, quer dizer, eles estão inseridos aí no mundo da política, né? E vão fazendo aí as suas politicagens de acordo com as realidades que vão se apresentando. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, claramente, ele é machista, homofóbico, troglodita, né? Tudo isso que a gente sabe que é o pensamento, né, ideológico da direita mais extremada. Agora, não deixa de ser a direita, o padrão da direita. É por isso que teve aquela confrontação ali, né? E claramente esse pensamento mais extremado à direita, né, vê essas reciclagens como coisas que não convêm a eles, né? Eles não falam a mesma linguagem, consequentemente ficam aí atacando a Globo, a Folha, a mídia de uma maneira geral. Já teve inclusive manifestações dessa gente lá em frente à TV Globo, dizendo que a TV Globo é comunista. Eles dizem que a TV Globo é comunista. É lógico que é uma doideira, né, como se diz, uma coisa ensandecida. Agora é isso aí, né? Eles são ensandecidos exatamente porque eles não se reciclaram, né? Eles continuam com esse pensamento de Ustra, né, defendendo, né, essas práticas, esses pensamentos e tal, enquanto a direita mesmo, a direita clássica, ela foi se reciclando, se adaptando, adotando novas táticas, novas fórmulas, adotando a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é a sequência, né? São métodos reciclados da ditadura militar. Por que o Bolsonaro elogia a Lava Jato elogia o Bolsonaro? Por que o Joaquim Barbosa, da farsa do Mensalão, elogiou o Bolsonaro? O Rodrigo Janot, esse parlapatão aí da Globo, da TV Globo, elogiou o Bolsonaro? O Bolsonaro tem utilidade para eles, claro. É lógico que a Globo faz ali, a direita, né, a mídia de uma maneira geral, né, faz ali o jogo deles, a politicagem, claro, né? Isso fica muito explícito num editorial do jornal O Estado de São Paulo de hoje. Chama-se Ameaça à Democracia, que o Estadão diz que Jair Bolsonaro é ameaça concreta, mas não a única. Lula da Silva consegue se fazer passar por grande democrata. Essa velha tática, né? Quer dizer, essa extrema-direita que não se reciclou é ameaça à democracia. A esquerda também, o lulopetismo, PT, PCdoB, os movimentos sociais, o movimento sindical, as estruturas sociais, os canais democráticos do povo, tudo isso é ameaça à democracia. E a conclusão óbvia é que existe uma democracia privada. O clube privado, o clube do golpe, né? O clube da Operação Lava Jato, do espectro da Operação Lava Jato. Diz aqui o Estadão que a grande ameaça à democracia brasileira, a julgar pelo que tem sido com frequência cada vez maior na imprensa internacional, que tem saído com frequência cada vez maior na imprensa internacional, é a candidatura presidencial do deputado Jair Bolsonaro. Aí fala aqui de um artigo que saiu no New York Times, fala também num artigo no jornal argentino La Nación, né, que o La Nación diz que a quarta maior democracia do mundo estará em perigo com a possível vitória do deputado ultradireitista. É importante observar o linguajar, democracia. A democracia é um conceito de classe, democracia para quem? Ao se exercer a democracia para uma classe, por uma classe, consequentemente ela está oprimindo a outra. É um conceito clássico, aí, muito manipulado aí por essa extrema-direita, pelos trogloditas, pela mídia. Essa história da ditadura do proletariado, né? Que inclusive no livro do Hugo Studart, uma das mentiras que ele fala lá é exatamente isso, essa deformação desse conceito, né, ditadura do proletariado. Isso é um conceito clássico, filosófico, vem do marxismo e tal, a ditadura de uma classe, quer dizer, é a ditadura da burguesia ou do proletariado, se exerce a ditadura. A gente está vendo aqui concretamente isso, né, se vê por aí, né, a imposição de uma ideologia em regime totalitário, né, regime único. Isso é democracia aí que eles dizem, que eles defendem, é ditadura para o povo, ditadura barra pesada, ditadura da mídia, esse monopólio que eles procuram impor aí, né, dizem aqui o editorial do Estadão, democracia só se for a deles. Isso é ditadura da burguesia,
né? Evidentemente que em determinadas circunstâncias é necessário exercer a ditadura do proletariado, que é a democracia do proletariado. Ditadura exercida pelo proletariado contra a burguesia. Enfim, é um conceito muito analisado, difundido. Lógico que eles pegaram isso, distorceram, manipularam, né? Que eles falam muito aí nessa questão da resistência democrática à ditadura militar, os regimes que adotaram o socialismo e tal, que eles põem ditadura, ditadura, fazendo um sinal de igualdade, como se ditadura fosse uma coisa abstrata, fora, é isso, né? Ideologias totalmente fora do mundo das classes. Né? Ditadura, democracia tem a ver com classes, com ideologia. A ditadura de uns é democracia para outros e vice-versa. Enfim, né? Voltando aqui à questão, né, que esses são apenas os exemplos mais recentes das muitas reportagens e análises de jornais estrangeiros para os quais Bolsonaro, e apenas ele, encarna o que há de mais deletério para a democracia na atual corrida eleitoral. Trata-se, contudo, de uma visão parcial que ignora um outro grande risco à democracia no país, representado pelo lulopetismo. Olha aí. Bolsonaro na esquerda, lulopetismo na esquerda, na direita, na esquerda, Bolsonaro na direita, Lula na esquerda, precisa achar aqui o meio, né? Aí que entra a grande sacada da direita, né? Deixam ele aí e tal, se for o caso, levam ele para o segundo turno e lá, porque vai ser difícil derrotar o povo, né? Numa campanha, né, com o mínimo de condições para que a esquerda, o Lula, seja o Haddad, com a Manuela, com o PT, com o PCdoB, os movimentos sociais, tal, é difícil eles impedirem que esta candidatura vá para o segundo turno. O grande desespero deles é esse. Né, como é que faz? Aí como é que vai fazer? Bolsonaro tem até uma consultora aí europeia, né, acho que foi o Banco Itaú que pediu uma avaliação. Ela disse, olha, a tendência hoje é Bolsonaro e Haddad no segundo turno. Já considerando que o Lula é a ditadura, né? A ditadura, a antiditadura do proletariado, a ditadura burguesa, dizendo que já tirou o Lula da disputa, né? Então fica o Haddad e o Bolsonaro no segundo turno. Esse é o grande desespero deles. Aí prossegue aqui, o Estadão, né? O sistemático ataque de Lula da Silva e dos integrantes da sua seita ao judiciário, ao Congresso e à imprensa deveria ser igualmente percebido no exterior como uma ameaça concreta à democracia. Fake, claro, né? A seita deles é o gueto neoliberal, né? Fora da seita deles não há verdade, não há salvação. O judiciário é o espectro da Operação Lava Jato, esse tribunal marginal, à margem da Constituição, da civilidade, né? E a imprensa e a mídia, que a gente sabe que é um cartel mafioso corrupto, né? O centro da lama da direita desse clube privado é a mídia, né? E agora a grande preocupação deles é isso aí, no exterior, essa história, a versão deles de que as instituições estão funcionando, que tem a democracia, que tem tudo aqui. Ninguém acredita nisso, né? Ninguém que tem bom senso, nem no exterior, nem no interior, nem em lugar nenhum. Nem no Brasil, nem fora do Brasil, em lugar nenhum. Nem em Marte, nem na Lua, nem, enfim. Porque isso, a fake news é muito descarada. Aqui, poder, seita, ataque da seita, né? A democracia é seita, né? O judiciário deles não é o judiciário da Constituição, da democracia, né? O Congresso também eles dominam, é uma dominância clara aí da classe midiática, está lá no Congresso, essa classe social, no fundamental, né? É isso que interessa, né? Não é classe política que eles dizem aí, né? E a imprensa é isso aí, né? Que a gente sabe, o centro da corrupção. Prossegue ainda o Estadão. Há muito tempo o lulopetismo demonstra profunda ojeriza a aceitar os princípios democráticos, especialmente o contraditório e os limites impostos pela lei, que, de acordo com a doutrina lulopetista, só se aplica aos outros. Isso aqui se aplica para eles, não para o lulopetismo. Quem é que impõe a sua ideologia em regime de monopólio, de totalitarismo? Né? Eu já comentei isso aqui, enfim. Prossegue a ousadia de alguns juízes de condenar e mandar prender o Moro Bixaba Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro, fazendo cumprir o que está na lei, serviu para escancarar de vez o caráter autoritário do PT. O PT é o petismo, PT é epíteto, né? Acrônimo. É a reação da democracia, dos democratas e tal. Isso é autoritário. Lógico, quando com eles tem que ser autoritário mesmo. Como é que é? Vocês vão cumprir a lei ou não vão cumprir a lei? Se não vão cumprir a lei, tome-se lei. Né? Tome povo na cara, essas coisas, né? Que tem que ser tratado às vezes com dureza mesmo.
se tratou com muita moleza, na verdade, aí nesse ciclo democrático progressista. Muitas coisas deviam ser tratadas com mais dureza, né? Isso é um fato concreto, né? Agora, juízes, né? Ousadia de alguns juízes, ousadia de corruptos, né? Isso aí, Sérgio Moro, esse Luiz Roberto Barroso, não? Uma coisa, gente ridícula, né? Gente que não sustenta um mínimo de decência, de consistência nas suas argumentações. Isso aí são os juízes ousados e tal. Morobixaba, isso aqui é revelador, né? Como é o preconceito social, o totalitarismo dessa elite, dessa direita, o autoritarismo, né? Morobixaba quer dizer chefe de índios, né? É isso aí. Trata o povo como índio, é o negro, o índio, o mestiço, né? O boia fria, enfim, lá o batedor de cartão que pega ônibus, que mora na periferia e tal. Isso, não se misture, né? Aquela história da gentalha, né? Gentalha, né? Da brincadeira lá do programa de humor do Chaves, né? Isso é gentalha, eles tratam assim, isso é gentalha. O Morobixaba, Lula da Silva, né? Pernambucano e tal, é isso, né? Essas questões todas que eu tenho falado aqui. O partido, o PT, recrudesceu sua campanha contra o judiciário, exigindo que o Lula receba tratamento especial. Está se exigindo que o Lula receba o tratamento, né, que determina a Constituição, as leis, a democracia, a civilização, né, a campanha contra o judiciário. Não é contra o judiciário, contra o Tribunal Moro, contra o Tribunal Fascista. Vejam que é um mundo fake mesmo, né, um mundo, né, aí da subjetividade, que são dois mundos, dois universos, do povo e dessa gente aqui. A direita totalitária, autoritária, e o que é a ditadura, antiditadura do proletariado. Né, e prossegue mais do que isso. Lula está descaradamente usando a atual campanha eleitoral para se livrar da punição a ele aplicada e, se der, voltar à presidência da República. É um escárnio poucas vezes visto na história da pátria. Imagina esse negócio de povo, de democracia, de constituição, Lula reivindicando tudo isso, querendo falar com o povo, querendo a democracia, querendo que se aplique a lei. Isso é um escárnio. Poucas vezes se viu isso na história. Essa aqui é a questão, né? Porque num processo, né, mais democrático, mais popular, certamente eles sabem, né, as consequências que isso teria. A gente viu aí, né, nesse ciclo democrático e progressista recente, com todas as questões aí que eu acabei de mencionar aqui, né, que não foram tratadas com o rigor necessário, né, mas a esquerda chegou com força, com poder, com autoridade, em meio a uma grande crise internacional e deu a resposta rápida para os efeitos dessa crise no Brasil, que foi esse ciclo de prosperidade, de democracia, de inclusão social e etc. Isso criou esse tipo de coisa, esse ódio, chamado ódio de classe aqui no editorial do Estadão, né? A esquerda resistiu àquela ofensiva brutal da farsa do Mensalão, resistiu muito à ofensiva da farsa da Operação Lava Jato, esses agrupamentos corrompidos que eles organizam, né, exatamente para fazer a politicagem à margem da lei, da democracia, da Constituição, do Estado Democrático de Direito, resistiu. Né? Foram aí 4 eleições vencidas nesse ciclo. Isso nunca antes aconteceu na história deste país, diria o ex-presidente Lula. Porque chegou com força moral, né? Não tinha força política, porque ficou aí, né, o judiciário na mão desses corruptos, a mídia aí, né, que é corrupta, fazendo o que fez, as barbaridades que fez, que faz e continua fazendo, né, delinquindo. Né, é um agrupamento, né, um cartel, né, formado na delinquência e para delinquir. E vive delinquindo. A gente só vê aí o que eles andam fazendo, o comportamento da rataria pretoriana midiática e etc. Essa calamidade, essa calamitosa sequência de truques que eles apresentam aí para acusar, para justificar as suas acusações, né? Essa questão da ética que eu comentei aqui no vídeo passado. Ter ética é ter respeito pelo outro, pelos outros. Isso é um princípio básico. A essência da ética é isso aí, respeita os direitos dos outros, respeita os outros. Justamente o que eles não fazem. Não tem respeito nenhum. A gente aí dos atalhos, das maracutaias, enfim, da bandalheira, né? Tudo isso que a gente sabe que é a direita brasileira, né? Eles tentam passar a ideia de senso de comunidade, né? De igualdade jurídica, igualdade política e tal. Quando a gente vai ver na prática não é nada disso, porque isso é caro para o povo, isso é ética. Falei aqui, é um conceito fácil de se manipular, né?
essa escandalosa ineficiência da justiça, por exemplo, isso decorre do quê? Da deficiência da democracia brasileira, um dos pontos falhos aí do ciclo democrático e progressista. O judiciário tinha que ser tratado com mais firmeza, com mais dureza, não deixar esses grupos corrompidos se organizarem, impedir isso, criar mecanismo para impedir que esses grupos corrompidos fizessem o que eles fizessem. Se erguesse a partir desses grupos corrompidos o centro do golpe, que é a Operação Lava Jato. Né? Uma falha, claro, né? Mas enfim, né? Também tinha ali as incompreensões, os limites políticos, etc. Enfim, combater essa gente aí habituada ao tráfico de influência, né? A falta de transparência nos acordos aí fechados a quatro paredes, né? Totalmente à margem da ética. Isso aí tinha que ser coibido. Não pode deixar esse tipo de gente se organizar e fazer o que eles fizeram, né? Combater esse proselitismo midiático aí do PUM, do Partido Único da Mídia, né? Essa picaretagem que eles tentam apresentar aí como debate político, né? No fundo a questão é essa, é o debate político e o proselitismo, né? A ética e a picaretagem. O fundo do debate que se estabelece aí na questão política é exatamente esse aí. Né? E agora, tudo isso reflete o comportamento da estrutura social brasileira, evidente. Né? Isso aí é retrato, esse comportamento é retrato dessa parte poderosa do Brasil, né? Onde prevalece aí o velho modelo fundado na ética da Casa Grande, né? Com papéis bem definidos e lema bem estabelecido: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A lógica deles é essa aí. O Lula não obedeceu, você chegou na presidência da República, não obedeceu a gente? Olha aí. Mensalão em você, Lava Jato em você, cadeia em você, Sérgio Moro em você, Luiz Roberto Barroso em você, Globo em você, tudo em você, prende você e acaba com você. E que história é essa? Não entendeu aqui a lógica da Casa Branca, da ética da Casa Branca? Também Casa Branca, né? Da Casa Grande e a Casa Branca. O Lula é vítima dessas duas casas, a Casa Grande e a Casa Branca. Não entendeu a lógica da Casa Grande, da ética da Casa Grande? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você pensa que é o quê? Chegou lá de Garanhuns, veio demiurgar aqui em São Paulo, como diz o editorial do Estadão. Tá lidando com quem? Com a elite quatrocentona, escravagista e tudo mais. Essa gente totalitária, autoritária. E agora, o que acontece, na verdade, é que existe um ativismo aí na campanha eleitoral. Esse é o ponto fundamental da coisa toda. Ativismo de direita do judiciário, ativismo empresarial, a mídia, né, boca de urna, descarada, né? Eles têm uma tática interessante a gente observar. Eles estão atacando todos os candidatos. Atacam uns mais, outros menos. Lógico que tem diferença aí entre uns e outros, evidentemente. Mas o que eles estão dizendo é o seguinte, ó. É fraco. O Alckmin é fraco, o Bolsonaro é fraco, a Marina é fraca, todo mundo é fraco. Tá? E tem um inimigo principal, o Lula. O lulopetismo. PT, o PCdoB, a esquerda, etc. Esse é o inimigo principal. Isso aí está fora, né? Não está na democracia. Né? Vamos debater aqui a democracia, que é o editorial do Estadão. Isso aí é democracia do povo, né? Essa é a turma que fica defendendo aí ditadura do povo, essas coisas. Né? O povo exercendo a sua ditadura para impedir que a ditadura dos outros, né, seja exercida contra o povo. Tira esse povo daí, essa turma que fica pregando essas ideias perigosas, subversivas. Né? Agora, os candidatos, eles tratam assim, critica aqui, que eu vi hoje, fiz questão de observar um pouco isso hoje, vi esse Marco Antônio Villa, né, que é um negócio impressionante. Aquele ali devia ser o rei, né, do Brasil, que ele sabe tudo, né, critica tudo, né, da rede de rádio Jovem Pan, né? Ele chegou a dizer, né? Muita gente fala, então por que você não se candidata? Porque a minha função aqui não é ser candidato, analisar. Então aprenda a analisar, sabe? Não fica fazendo análise desse tipo. Agora é o padrão, né? A rataria pretoriana midiática, né? É a classe midiática. É o padrão deles. Vai no Merval Pereira ver o que ele diz. A Miriam Leitão, o Josias de Souza, Augusto Nunes, o Arnaldo Jabor, etc, etc. A rataria pretoriana midiática como um todo. O que eles dizem, senão isso? Porque é isso, os candidatos têm defeitos aqui, defeitos ali e tal. Agora, o sagrado o que é? O programa de governo, o programa do golpe. Então, o grande candidato deles é o programa. Qualquer um que assumir o programa ali tá bom. Pode ser inclusive o Bolsonaro. Depois eles tiram o Bolsonaro, que o Bolsonaro não tem condições de mediar crises, fazer as políticas deles, né, juntar aí os clubes diferentes que existem nesse mundo, né, nesse clube privado, tem as facções e tudo mais.
O Bolsonaro tem condições de administrar isso? Não tem, na lógica deles não tem. Então deixa, pode ser até o Bolsonaro. Se for Bolsonaro e Haddad, como eles estão dizendo aí para o segundo turno, deixa o Bolsonaro derrotar o Haddad, depois a gente tira o Bolsonaro, se ele não se enquadrar, agora se ele tem que se enquadrar no programa de governo. Esse Paulo Guedes, que foi citado no Jornal Nacional, o que é o programa dele, né? Tem aí um editorial da Folha de São Paulo que diz exatamente isso que eu estou falando aqui. Chama-se Ficção de Campanha, diz que as teses e propostas apresentadas pelos principais candidatos à presidência ainda não se mostram à altura da gravidade da situação do país. Tem uma crise aí que precisa ser resolvida pelo projeto neoliberal. De positivo, os postulantes mais bem colocados apontam em declarações e documentos a necessidade de uma reforma da Previdência. Olha aí, o candidato deles é o programa do golpe. De certo, pelo temor de aborrecer ou assustar os votantes, trata-se o enorme desequilíbrio orçamentário maior entre os países do G20 como um obstáculo passageiro. Com imodéstia temerária, os candidatos fazem promessas pouco realistas, para dizer o mínimo. Mais tortuosa é a mensagem programática da chapa petista. Olha aí que eu acabei de dizer aqui, repetindo o Estadão. A reforma da Previdência, esse problema do déficit do orçamento, etc. Agora, perigoso é a chapa petista, dizem que é o editorial da Folha. Sem preparar as expectativas do eleitorado para mais tempos difíceis, o próximo presidente corre o risco de provocar uma frustração desestabilizadora em 2019. É isso aí, ó. O Bolsonaro não tem condições de administrar crises políticas da direita, do clube deles, as facções do clube. E o perigo aqui é o Lula, essa chapa petista aqui, trazer povo para dentro do debate. Aí isso aí estourou de vez, nem entortou de vez. Nem entortou a biela, como diz o povo. Trazer gente, povo aqui, a massa aqui, petista, vai querer fazer isso aí, Lula, petista é epíteto. É povo. No fundo é isso aí, a questão do chamado equilíbrio das contas públicas. O que é equilíbrio? Tem um desequilíbrio, uma montanha de dinheiro aqui que vai para o mundo das finanças, ou aqui uma outra parte do orçamento que vai para as questões do povo, saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc. E tem aqui, só que essa montanha não chegou no teto, faltando um teto aqui, Essa montanha pode começar a cair, tal. Isso aqui está estabilizado. Então o que precisa fazer? Desce essa aqui, passa para cá e joga aqui para subir a montanha aqui, ó. É assim, ó. O equilíbrio fiscal é isso aí, precisa equilibrar isso aqui, ó. Sobe essa e desce essa. Esse é o equilíbrio fiscal. Até o Banco Mundial se manifestou aí, o BIRD, essa questão do teto, a emenda 95 que tira dinheiro da saúde, da educação e tal, diz que isso é um perigo, Ele propõe a mudança de regras, Fala aqui que é preciso sim fazer a reforma da Previdência, tirar dinheiro do povo e tal, o equilibrar, mas precisa flexibilizar algumas coisas, que essas reduções de gastos são extremamente desafiadoras, que acaba sacrificando investimentos públicos e programas sociais como Bolsa Família. É isso aí, Esse programa deles aí, certo? A gente já conhece a receita, sabe onde isso vai dar. Sabe o que vai acontecer. Como é que eles vão administrar o país com essa receita que eles estão apresentando? Paulo Guedes, Pércio Arida, PSDB, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jair Bolsonaro, etc. Como é que eles vão administrar essa crise? Qual é a saída? Qual é a proposta que eles têm para a saída? Tem aqui essa Helena Landau, aquela que eu falei, do BNDES, que dava dinheiro para a turma lá da privataria, quando ela foi diretora lá do BNDES, que ela disse, ela tomou posse aí como, segundo o Estadão, ela tomou posse como, acho que é presidente que chama lá desse movimento, um movimento suprapartidário livres, de orientação liberal, que ela disse que é a mesma história, que as eleições de Jair Bolsonaro ou a volta do PT seriam duas tragédias para o país. O Bolsonaro porque não tem condições de administrar a crise política que isso vai gerar, com certeza, o programa deles, e o PT porque traria o povo, Olha aqui, ela falando aqui. Nesse movimento suprapartidário livres, é gente da grana, O mundo das finanças aí e tudo mais. Que ela diz que defende aqui a bancada, ela defende a criação de bancadas da liberdade ao redor do país, com a defesa de temas como a igualdade de oportunidades, a redução do tamanho do Estado, mais eficiência da máquina pública e desburocratização da economia. O Livres se define como liberal por completo, tanto em temas econômicos quanto nos costumes, ou seja, privatizar tudo e tal, a ditadura do mundo financeiro que ela defende aqui.
né? Tem esse Roberto Luiz Troster, que é ligado ao Bradesco, né? Que ele é doutor em economia e consultor, né? Da ex-economista, chefe da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Ele entende bem esse mundo todo aí, né? Dos bancos, sistema financeiro, que ele escreve um artigo, né, que merece ser considerado, né, na Folha de São Paulo, exatamente pela lógica do mundo do dinheiro, da ditadura do mundo do dinheiro, que diz que avança o quadro, né, de gravidade da economia, ele quis dizer aqui, né, a dinâmica câmbio, inflação e juros, dívida é devastadora no Brasil, em grande parte por uma arquitetura institucional antiquada. Ele diz que na crise de 99, aquela do Fernando Henrique Cardoso e tal, né, que resultou depois naquela trabalheira para o Lula reconstruir a economia brasileira, né, custou ao país uma alta da dívida pública de 13% do PIB. Mesmo assim, essa fragilidade não foi corrigida e o discurso continua o mesmo de que as reservas são uma proteção segura. As reservas internacionais. O Brasil tem uma quantidade de dólares ali para se proteger, né? Quando os especuladores atacam, o Brasil, o Banco Central, né, age aí com os dólares, com as reservas internacionais. Aí ele diz que o quadro de risco continua baixo, mas tem aumentado. Que ele fala que a essência do que ele está querendo dizer aqui é que existe uma quantidade de ativos aqui no Brasil, de investidores aqui no Brasil, que é de cerca de 700, que ele fala aqui, né, que é de 700 e poucos bilhões de dólares, né, enquanto as reservas são de 300 e poucos, ou seja, é a metade disso. Né? Então ele diz aqui que o foco, né, tem que ser na correção das distorções, do chamado déficit, aí é tudo a discurseira dos banqueiros, né? Que o segredo para evitar recessões é agir rapidamente e com ambição. As reações às turbulências na Turquia e na Argentina ilustram o ponto. O governo turco usa discursos inflamados e tal, e torce e tal. Já os argentinos, ao primeiro sinal de perigo, seguiram o livro texto, conseguiram um empréstimo no FMI, subiram os juros e ajustaram a política econômica. O que o Fernando Henrique fez aqui, que destruiu o Brasil, né, na década de 90. O Brasil ficou pendurado nas receitas do FMI. É o que está acontecendo com a Argentina agora. E é o que vai acontecer com o Brasil. Tem 300 e poucos bilhões de dólares de reserva, né, deve 700 não sei quantos bilhões. Né, deve assim, né, são coisas... são mecanismos aí de ação da especulação financeira internacional, tem um déficit aí que precisa ser coberto, né, de 300 e poucos bilhões de dólares. Então fica essa vulnerabilidade. Para dar garantia de que esse dinheiro vai ser pago, é necessário fazer as reformas. E essas reformas significam o quê? Tirar o couro do povo, tirar os recursos do povo, são as reformas neoliberais. Esta é a equação toda aí da questão. Né, falando aqui em rápidas palavras e rapidamente por causa do tempo, em essência é isso aí. Ou seja, é a lógica dos banqueiros, do sistema financeiro e tal, né, que está determinando que esse debate fica restrito a esse gueto neoliberal e nada de trazer o povo para discutir as questões aqui da soberania, da democracia, das questões essenciais do país. Isso é a tradução dessa campanha histérica contra o chamado lulopetismo. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.